Bom, como eu estava comentando com vocês, nós temos 2 arquivos para a aula de hoje. Vocês podem ver lá no Classroom, né? Tá aqui o Classroom. Então, aqui na aula de hoje, né? Na aula 2 do dia 15 de julho, que é a data de hoje, quinta-feira, vocês têm um arquivo que se chama Grandezas Elétricas e outro arquivo que se chama Grandezas Elétricas Aplicadas. Então, esse daqui é o dos conceitos e esse daqui é o da primeira lei de Ohm, né? Então, para quem não acessa o Classroom e acessa somente o SIGA-A, esses arquivos estão aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, grandezas elétricas e grandezas elétricas aplicadas, tá? São esses arquivos. Então, eu quero que primeiro vocês abram esse arquivo aqui, que se chama o Grandezas Elétricas, que é com ele que a gente vai começar, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho dos outros, enquanto vocês vão abrindo aí. É esse daqui, por esse daqui que a gente vai começar. E aí, depois, a gente vai ver esse aqui, que é a Grandezas Elétricas Aplicadas, que é a lei de Ohm. Eu vou mostrar para vocês esse círculo mágico aqui da lei de Ohm, se vocês ainda não viram. E aí, por fim, eu vou explicar os exercícios, né? Eu vou mostrar para vocês os exercícios. Esse arquivo dos exercícios ainda não está postado, tá? Porque eu quero que primeiro vocês prestem atenção no que eu vou falar e acompanhem comigo, para daí depois fazerem os exercícios, porque eles são muito fáceis, tá? São continhas, assim, bem simples, tá? Então, queridos, vamos começar por aqui, tá? Vamos falar sobre os conceitos básicos da eletricidade. Se vocês não conseguirem abrir aí no computador ou no celular de vocês, veja se vocês conseguem acompanhar por aqui. Eu vou virar um pouquinho mais, assim. Fica invertido, mas, né, pelo menos dá para vocês. A gente consegue conversar juntos. Vamos ver juntos. Prof, você não quer compartilhar? Aí quem não conseguir abrir, daí só vê por aqui. Só um pouquinho. Deixa eu pegar o link aqui do Drive, então. Eu acho que é este daqui. Ó, queridos, eu coloquei ali no bate-papo o link para a pasta do Drive aqui da nossa sala, tá? Do Classroom. Bom, então, olha só. Quando a gente fala de projeto de instalações elétricas, nada mais é do que a gente dar um caminho para a eletricidade, né? Para que a eletricidade chegue nos pontos de alimentação que a gente fala, nos pontos de utilização. O que são esses pontos de alimentação? Os pontos de utilização. São aqueles pontos que a gente vai precisar alimentar alguma coisa, né? Seja uma geladeira, seja um chuveiro, ou uma lâmpada. Tá? Então, a gente costuma chamar de pontos de utilização ou pontos de alimentação, todos esses pontos fixos, né, que a gente precisa colocar um aparelho, tá? Bom, a eletricidade, ela vai buscar sempre o caminho mais fácil, mais rápido, assim como a água. Então, quando a gente fala de eletricidade, às vezes é um pouco difícil de entender, porque a gente não consegue enxergar a eletricidade, né? Assim como a água, a gente abre a torneira e vê a água. A eletricidade não, a gente não enxerga ela, mas a gente sente os efeitos que ela causa. Quais são os efeitos que a eletricidade causa? A luz, né? Então, vejam aqui, nós temos a luz, o calor e até mesmo o choque, né? Bom, eu não sei vocês, mas eu já tomei alguns choques, né? Eu lembro que quando eu era criança, era muito comum a gente pegar no chuveiro e levar aquele choquinho, assim, né? Tipo, quando você pega no negócio, dava aquele choquinho. Ou então, às vezes a geladeira dava choque, né? Ou a gente ia pegar alguma coisa na tomada, ela
barulhava, né? Soltava umas faíscas. Hoje, as instalações elas estão ficando cada vez mais seguras, mais bem feitas, né? Graças à tecnologia e à boa prática aplicada. E isso não é mais tão frequente que nem era antes. Mas eu pergunto para vocês, alguém já levou um choque? Vocês já levaram um choque? Vocês sabem a sensação de levar um choque? Já tiveram essa sensação de levar um choquinho? Sim. Então, é uma formigadinha, assim, né? É um susto, uma formigadinha. Se Deus quiser e se continuarmos aplicando as boas práticas nas nossas construções e nossos projetos de instalações elétricas, os nossos filhos, os filhos de vocês, nem vão saber o que é choque, né? A gente vai falar choque, nossa, o que é isso? Nossa, isso é coisa do passado, né? Vamos continuar evoluindo. Bom, o choque é um dos efeitos da eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade está passando por nós, pelo nosso corpo. Mas a gente não quer isso. A gente não quer que a eletricidade passe pela gente. A gente quer que a eletricidade flua no seu caminho. E esse é o nosso papel quando a gente faz um projeto, né? Permitir que a eletricidade passe pelos caminhos que queremos e de forma mais segura possível. Certo? Então, como eu já falei, voltando um pouquinho, a eletricidade a gente não enxerga, a gente apenas sente os efeitos dela atuando, né? Bom, e daí, o que é essa eletricidade? Como que ela acontece? Da onde que ela vem? Vocês lembram dos elétrons, dos átomos que vocês estudaram lá atrás? Bom, então, assim, o que acontece? Como que a eletricidade existe? Como que os elétrons se movem? Bom, então, olha só, essa primeira parte eu vou ler, aí depois eu quero que alguém leia para mim, tá? Então, olha, nos condutores, ou seja, imaginem um fio elétrico, tá? Então, dentro desse condutor estão os elétrons, né? Então, nos condutores existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres. Eles estão em constante movimento, de forma desordenada. Então, vocês lembram que o elétron, ele é maluquinho, né? Ele tá lá, muito louco, e ele tá se mexendo, com muita energia. Mas ele está se movendo de uma forma desordenada. E aí entra a tensão. O que é a tensão? A tensão é para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. Essa força tem o nome de tensão elétrica. Então, imaginem que nós temos os elétrons dentro do cobre, né? Que é o nosso condutor padrão para as instalações elétricas residenciais, hoje em dia. E aí, dentro lá no material cobre, os elétrons estão ali. E aí vem a tensão e empurra esses elétrons. Então, a tensão é a força que empurra esses elétrons, né? E ela acontece através de polos, positivo e negativo, ou seja, a eletricidade ela quer entrar e sair, positivo e negativo. Pode ser, Julia, obrigada, pode apresentar, sim, agradeço, obrigada. Bom, e vocês já devem ter ouvido falar, quem já viajou para Curitiba, já ficou no hotel, ou né, para outros estados do país, que você chega lá no hotel e aí você está com o seu secador de cabelo maravilhoso, funciona super bem aqui, e aí você chega lá e bota lá o teu secador de cabelo e ele fica preguiçoso, não funciona direito, tá lerdo. Ou mesma coisa com o celular, né? Você chega lá, aqui, o teu celular carrega em, sei lá, em 1 hora ele tá carregado, quando chega lá em Curitiba ele leva 3 horas para carregar. Nossa, mas o que é isso? Por que isso? Porque a nossa tensão, ou seja, a força com que os elétrons entram dentro da nossa corrente, do nosso aparelho, é o dobro do que é lá em Curitiba, né? Lá é 120, 210, aqui é 210, lá é 120. É o contrário, aqui é 220, lá é 110. Na verdade, existe uma faixa de variação entre 110 e 127, 210 e 220. Mais para frente a gente vai ver isso, sobre a tensão. Bom, só para vocês entenderem, então,
que os elétrons estão se movendo de forma desordenada, e a tensão é o que atua, uma força que atua e faz com que esses elétrons se movam de forma ordenada. E essa força, essa tensão, ela varia, depende principalmente da concessionária que transforma e transporta essa tensão, tá? Aqui na nossa cidade, a gente tem uma tensão diferente de cidades vizinhas, por exemplo. A gente tem Porto União, União da Vitória, que são diferentes. Aqui em Santa Catarina é outra, Paraná é outra, enfim. Isso muda. Mais para frente a gente vai ver quais são os efeitos que isso tem no nosso projeto, no dimensionamento, na previsão de cargas. Tudo isso muda em relação à tensão do local, tá? Bom, e aí então temos os elétrons que são empurrados pela tensão. E aí o que acontece? O que é esse movimento ordenado? Quem que lê aqui, ó, para mim? Eu quero que leia essa parte que fala. Esse movimento... Posso ler, prof? Pode, claro. Muito obrigada. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Muito bem. Então, temos os elétrons em movimento, empurrados por uma força. E esse fluxo, né, esse fluxo formado pelo caminhamento ordenado dos elétrons, a gente chama de corrente elétrica. Muito bem. Então, vamos baixar aqui um pouquinho e vamos ver, ó. O que nós temos aqui, então? Nós temos a tensão e nós temos a corrente elétrica. A tensão a gente mede em volt. Então, a nossa tensão aqui é 220 volt. E a corrente a gente mede em ampere, tá? Então, a corrente vai ser sempre medida em ampere, que é o movimento ordenado desses elétrons, é a corrente, tá? Então, alguém pode, por gentileza, ler para mim aqui só um pedacinho a definição da tensão e a definição da corrente? Posso ler, prof? Sim. Tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o volt. E a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores e a sua unidade de medida é o ampere. Ótimo, muito obrigada. Muito bem. Entendido então o que é o volt e o que é a corrente? O volt é a tensão e a corrente é ampere, certo? Vamos para frente. Potência. Bom, gente, quando a gente fala em potência, é importante que vocês associem sempre potência com trabalho. Potência e trabalho. Potência e trabalho. Por quê? Vamos ler aqui a definição, olha só. Então, agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho. Ó, temos aqui, né? A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece a uma certa intensidade. Essa intensidade de calor percebida por nós nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Bom, hoje em dia nós temos algumas lâmpadas que elas transformam quase totalmente a energia elétrica em luminosidade e menos em calor. Eu não sei se vocês lembram daquelas lâmpadas antigas. Eu tinha uma até pouco tempo atrás que eu usava para mostrar. Mas quando eu fui trazer as minhas coisas lá do campus para casa, ela quebrou. E aí eu perdi ela, então eu não tenho mais. Mas vocês podem procurar na internet, vocês vão ver. Era aquelas lâmpadas de vidro que tinha o bulbo e acendia um negócio. Isso, essas de filamento. Isso mesmo, Vinícius. Muito obrigada pelo complemento. Essas lâmpadas, por que elas foram gradativamente substituídas? Porque a potência delas, ela era dissipada em forma de luminosidade e em forma de calor.
mas ela era muito mais aquecida do que iluminada. Então, a gente acabava tendo mais calor e menos luz. E isso fazia com que o gasto de eletricidade fosse maior para iluminar menos. Por quê? As lâmpadas de LED, por exemplo, elas não esquentam, esquentam muito pouco. Então, a eletricidade que elas recebem é quase em sua totalidade transformada em efeito luminoso, menos em efeito térmico, né? Para alguns casos, aquela lâmpada de filamento, ela era utilizada principalmente para aquecer, né? Eu não sei se alguém já teve ou já viu quando tinha galinheiro e daí no inverno nasciam os pintinhos. E aí o que fazia para aquecer os pintinhos? Botava uma lâmpada daquelas. Por quê? Porque a lâmpada ficava quentinha, né? E aí era um jeito seguro e não caro, né, de aquecer o ambiente para os pintinhos. Enfim, isso é coisa do passado também, né? Bom, vamos voltar aqui. Eu lembrei da casa da minha avó. Minha avó era assim. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para falar sobre a potência, tá? Quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece. É possível, através da qualidade do material, existir diferentes tipos de conduções de corrente elétrica? Esse é um ponto importante para definir uma boa condutividade de corrente. Toda impureza do material pode gerar uma dificuldade para a passagem dos elétrons, fazendo com que liberem mais energia, causando um aquecimento elevado e indesejado no condutor. Essa capacidade de conduzir, cada material tem, né? E isso é de acordo com as propriedades de cada material. Às vezes, né, em alguns aparelhos, a gente quer obrigatoriamente dificultar a passagem da eletricidade para gerar calor. Isso é muito comum aqui no nosso país, a gente usar, principalmente nos chuveiros, né? Como que aquece a água do chuveiro? Vocês já aconteceu de vocês ligarem o chuveiro quando não tem água e queimar o chuveiro? Por que isso acontece? Porque quando tem a resistência, ela precisa da água em volta dela para que ela não queime, né? Para que ela conduza esse calor e não superaqueça e estoure, né? Então, o que acontece no nosso chuveiro, por exemplo? A gente tem uma eletricidade que está sendo empurrada, né? Uma corrente que está sendo empurrada, né? Os elétrons estão sendo empurrados pela tensão. E aí, quando você tem um material que, de repente, ele muda e a eletricidade tem dificuldade para passar por ele, gera calor. E aí é isso que acontece nos chuveiros, né? Essa resistência. Aquele calor é passado para a água e a água fica quentinha. Né? Isso acontece no chuveiro, na torneira elétrica, naquelas chaleiras térmicas elétricas também. Enfim, isso é uma resistência usada de uma forma ao contrário, né? A gente quer que o efeito seja o calor e não mais a iluminação. Enfim, então a eletricidade a gente utiliza ela, né, no formato que a gente precisa, seja para girar um motor, seja para bombear né, para que uma bomba bombeie água, para acender a luz, para esquentar a água do chuveiro, enfim. Bom, vamos voltar um pouquinho ao conceito de potência. Por quê? Por que eu falei do chuveiro antes de falar de potência? Porque vocês concordam comigo que um chuveiro... Vamos pensar em carro. Um carro menos potente consome menos combustível do que um carro mais potente, certo? Então, vamos falar em cavalos, né? Um carro com 100 cavalos consome uma certa quantidade de combustível. E um outro carro com 250 cavalos vai consumir mais combustível para gerar, né, um trabalho. Bom, e aí essas potências, elas também estão relacionadas ao consumo. Se você tem um chuveiro menos potente,
ele vai gastar menos luz. Se você tem um chuveiro mais potente, ele vai gastar mais luz. E aí a gente tem alguns coeficientes que relacionam, né, a potência com o consumo. E aí tem alguns selos da Celesc que classificam o aparelho em A, B, C, porque esse coeficiente de consumo, ele pode ser alterado em relação aos materiais utilizados, né? Quando os materiais são mais limpos, menos impurezas, transmitem melhor, existem menos perdas, isso consequentemente vai fazer com que o produto tenha um coeficiente, né, de utilização, ou seja, que transforme melhor essa eletricidade em potência, ou seja, em trabalho, naquilo que a gente quer. Tá? Então, a potência é o trabalho que é executado, né, pelo aparelho. Muito bem. Bom, então vamos pensar. Nós temos a tensão elétrica, a corrente elétrica. Bom, quando a gente fala de potência, eu já falei para vocês que potência é o trabalho. Então, a potência, ela está justamente relacionada com a corrente elétrica, né? E a tensão. E aí tem uma fórmula, que é a fórmula eu chamo a fórmula do pintinho, do passarinho, por quê? Porque vocês vão conseguir lembrar sempre dela assim. Potência igual a corrente vezes a tensão. Então, é π, tá? Lembrem sempre de π. Potência, corrente vezes tensão. π. Potência é corrente vezes tensão. π. Potência é corrente vezes tensão. Ou seja, quanto maior a corrente, maior o trabalho que eu vou conseguir realizar. Por sua vez, quanto maior a potência, mais eu preciso de corrente, mais eu preciso de alimento, né, de eletricidade, de fluxo de energia caminhando para alimentar esse meu trabalho aqui, essa potência desse meu motor, da lâmpada, do chuveiro, e qualquer que seja o trabalho que eu quero executar, tá? Então, potência está relacionado com a quantidade de combustível e com a força com que isso entra dentro da minha corrente, tá? Dentro do meu condutor, né, que forma essa corrente. Então, potência é trabalho. E, por sua vez, potência é corrente vezes tensão, ou tensão vezes corrente, tanto faz. Eu gosto de falar corrente vezes tensão, porque assim vocês lembram do π, tá? Potência igual a corrente vezes tensão. Bom, e aí qual a unidade de medida da potência? Bom, por sua vez, temos aqui potência, corrente vezes tensão. Qual é a unidade de corrente? Vocês lembram que eu falei lá atrás? Ampere, pro. Muito obrigada. Então, nós temos aqui ampere. E qual é a unidade da tensão? Volts. Volts. Ou seja, a nossa potência, ela é medida em volt-ampere. Ou ampere-volt, a mesma coisa, mas nas bibliografias vocês vão encontrar volt-ampere. Inclusive, a nossa norma 5410, ela fala, né, ela usa muito o 5410 não, ela usa muito o volt-ampere. Ai, professora, mas agora fiquei confuso, porque você falou que potência é trabalho, mas a potência não é em watt. O meu chuveiro aqui é 5.000 watts, a lâmpada é 15 watts, 100 e poucos watts. Da onde que veio esse volt-ampere e esse watt? O que é isso? Bom, queridos, o que acontece? O volt-ampere, ele é considerado inteiro, né? Tudo o que produz de trabalho pela corrente e pela tensão. Porém, parte desse trabalho pode ser dissipado em forma de
calor, ou em forma de perdas, né? Os equipamentos mais antigos, as geladeiras mais antigas, elas tinham muitas perdas de eletricidade dentro dos compressores, dentro dos motores, e elas faziam, elas perdiam, tinham essas perdas de passagem mesmo da eletricidade. E aí o que acontece? Quando a gente vai transformar em trabalho essa eletricidade, a gente precisa considerar essa perda. E aí o que existe? Existe um fator de potência que a gente aplica para considerar essa perda. Bom, quando a gente vai dimensionar um aparelho, especificamente para aquilo, eu vou dimensionar aqui para um chuveiro. Eu já considero a potência do chuveiro total em watts. Mas como a norma, como a 5410, ela traz algumas previsões de carga para a gente em volt-ampere, a gente precisa ter em mente esse fator de potência, que é justamente para considerar essas perdas, sejam por efeitos térmicos, que eu já expliquei, seja por efeitos de passagem, enfim. Então, o que é? Como que a gente transforma de volt-ampere para watt? E aí, olha só, fator de potência. Aí tem o conceito de potência ativa e a potência mecânica. Então, vamos lá, a potência aparente. Então, sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. Então, essa porcentagem dá o nome de fator de potência. Ou seja, a gente vai utilizar 1 para iluminação, porque vamos considerar que estamos utilizando lâmpadas que transformam 100% da eletricidade em luz. Não existem perdas, né? Não usamos mais aquelas lâmpadas antigas que aquecem. Então, por isso, 1 volt-ampere é igual a 1 watt, tá? E para tomadas de uso geral, a norma recomenda que utilizemos 0,8, ou seja, 1 volt-ampere vai ser igual a 0,8 watt de potência, tá? Então, watt e volt-ampere são... a diferença é que os fatores de potência já foram aplicados. Então, você tem ali... O watt é exatamente a quantidade de trabalho que você vai precisar, que você tem para aquele aparelho, né? E o volt-ampere é a quantidade que você consegue gerar de eletricidade, né? Parte dela se perde ou então ela pode ser 100% transformada no trabalho que você pretende. Enfim, queridos, parece complicado, mas não é. O que você precisa saber? Quando você tem volt-ampere de iluminação, volt-ampere é igual a watt. Quando você tem volt-ampere de tomada, para transformar, você vai precisar multiplicar por 0,8. Tá? Então, eu estou apenas explicando o que é esse fator de potência e a diferença entre volt-ampere e watt. Tá? Quando formos fazer os exercícios, vocês vão aplicar isso de uma forma mais dinâmica, né? Vão entender e isso vai ficar mais aplicado, mais prático mesmo. Vamos ver quais as recomendações da norma e como que a gente faz para aplicar esses fatores. Mas é bem simples, entenderam, certo? Volt-ampere e watt, certo? Tudo é potência. Bom. Eu quero que alguém leia esse quadrinho vermelho aqui para mim, porque aqui resume bem legal isso que a gente estava falando aqui sobre watt e volt-ampere. Quem que pode ler, por gentileza? Eu posso ler. Obrigada. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda potência aparente é transformada em potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc. Certo? Entenderam? Muito bem. Bom, então vamos passar para frente. Então aqui, esse quadrinho aqui é só para lembrar vocês que esse levantamento a gente faz com base na norma, né, o levantamento das potências, e aí a gente vai utilizar esse fator de potência lá na norma, tá? Vamos falar sobre ohm e resistência.
O que acontece? Antes de ler aqui, eu quero que vocês vejam esse desenho. O que a gente tem? Nós temos a corrente, né, que está sendo transportada, ela está percorrendo o nosso condutor. E aí nós temos a tensão que está empurrando, que está fazendo com que esse fluxo seja contínuo. Ao mudarmos o nosso material, né, do nosso condutor, a gente tem aqui uma resistência. Por quê? Porque quando a gente muda para um material que seja de difícil transporte da eletricidade, há essa dificuldade da eletricidade em percorrer esse material. Então, a resistência nada mais é do que isso. É essa dificuldade que o material impõe para a eletricidade fluir, né? Para que ela percorra o caminho. Bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui agora. Sabemos que a palavra resistência se refere a um significado comum de impedir algo ou tentar resistir a alguma coisa. Do mesmo modo em que não conseguimos levantar um carro, por ele ser muito pesado, e também termos uma resistência física que limita a nossa força, a resistência elétrica se comporta da mesma maneira, gerando um obstáculo que faz com que a corrente elétrica tenha uma dificuldade em fluir por determinado material, quando mesmo é submetida a uma tensão elétrica. Agora, fisicamente falando, a resistência elétrica é a oposição à passagem dos elétrons. Mais uma vez, aqui, resistência elétrica é a dificuldade que certos materiais oferecem para a passagem da corrente elétrica. Assim sendo, uma grande resistência dificulta a passagem da eletricidade, que, por sua vez, gera o calor. Por esse motivo, estanhar emendas nas fiações evita um ponto quente e fuga de elétrons. Consequentemente, deixa a instalação mais segura, além de evitar gastos desnecessários de energia. Agora, nós não estamos com aulas práticas presenciais, né? Mas eu vou tentar montar alguns ensaios, algumas coisas para mostrar para vocês. Então, eu queria perguntar, vocês já viram, vocês sabem o que é estanhar emendas? Não? Eu vou fazer para vocês, então, estanhar emendas. Outra coisa, vocês já fizeram algum experimento relacionado a efeito Joule? Fizeram com o professor de física algum experimento sobre efeito Joule? Não. Tá. Então, eu vou fazer também, tá? Com vocês, vamos ver. Então, vamos fazer sobre o efeito Joule e sobre o estanhamento das emendas. O que é o estanhamento das emendas? Quando a gente tem as emendas, elas permitem uma fuga de elétrons. Por quê? Quando você faz uma emenda, ela não fica 100% fluida como um condutor retilíneo, né? Aquela emenda, ela promove uma fuga de elétrons, eles ficam meio perdidos ali, até que encontrem o seu caminho para seguir. Então, quanto mais emendas você tem no teu circuito, na tua instalação, maior a possibilidade de fuga, perdas de elétrons e gastos, né, de eletricidade desnecessários. Aí, a gente tem a indicação de estanhar as emendas. Quando se fala isso para quem faz as instalações, não, isso é desnecessário, não precisa. Mas quando você estanha a emenda, ela fica, além de permitir um caminho mais fluido para os elétrons, ela fica mais resistente, ao ponto que se você puxa, ela não desfaz, né? Ela não desemenda tão fácil, tá? Então, essa é a vantagem de estanhar as emendas, né? E as emendas, queridos, elas, hoje em dia, elas são inevitáveis. A gente precisa fazer as emendas. Claro que a gente procura, como eu falei, reduzir ao máximo a quantidade de emendas nos condutores, mas elas ainda são inevitáveis, tá? Então, para que a gente otimize esse fluxo, o caminho da eletricidade, da corrente, o ideal é estanhar as emendas, tá? Bom, terminamos esse arquivo. Eu quero que vocês abram. Então, Júlia, eu vou pedir para você apresentar, por gentileza, esse segundo arquivo aqui,
que eu vou só rapidamente mostrar para vocês esse círculo mágico aqui, tá? Tá. Então, o que que acontece? Aqui, esse arquivo é a primeira lei de Ohm, tá? Aí depois vocês leem com calma, aqui tem só uma breve explicação da onde que veio essa fórmula, quem foi Ohm, e por que que a gente chama, né? Porque a unidade de medida é Ohm. E aí, com base no experimento dele, a gente tem essas 3 fórmulas, e aí com essas 3 fórmulas, essa aqui é a famosinha que eu coloquei para vocês, né? Que é o pio. Com base nessas 3 fórmulas, a gente consegue elaborar esse círculo mágico. O que que é esse círculo mágico? Esse círculo mágico nada mais é do que uma dedução matemática desses conceitos, tá? Então, a única coisa que tem de diferente aqui é que eu chamo a tensão de U. Por que que eu chamo de U e por que que eu coloquei um desenho aqui para vocês que a tensão é V? Porque, meus queridos, vocês têm que se acostumar, entendeu? Ai, meu Deus, a professora chama U e o outro chama V. Ah, queridos, a norma vai chamar U, o outro livro vai chamar V, o outro livro vai chamar não sei o que lá. Vocês têm que estar habituados, né? Não ficar bitolado. Tem que estar habituado. A tensão é volt, tem alguns lugares que é U, tem alguns lugares que é V. Então, é isso, tá? Então, vocês têm que estar habituados às diversas adaptações e nomenclaturas utilizadas por autores diferentes, tá? Mas vamos lá. Então, a fórmula que eu falei para vocês básica tá aqui, ó, π, né? Que é potência igual a corrente vezes tensão. E aí, com base nisso, a gente tem várias outras formulinhas, né? Então, se você quer a potência, você olha aqui. E aí você tem essas 3 fórmulas. Se você quer a corrente, você olha aqui. E aí você tem essas outras 3 fórmulas que relacionam essas incógnitas aqui. Por sua vez, a mesma coisa com V e a mesma coisa com R. Ai, professora, mas R não é Ohm? Sim, R é Ohm, tá? U é V, e eu gosto de chamar I de I pequeno, I minúsculo, porque I maiúsculo para mim é inércia, né? Então, eu uso I maiúsculo para outra coisa e gosto do I minúsculo para chamar de corrente. Também tem algumas que colocam A, que chamam de ampere. Bom. Mas esse círculo aqui, ele facilita para a gente fazer os nossos exercícios, tá? Então, depois vocês podem ler com calma esse daqui e usar esse círculo mágico para fazer os exercícios que eu vou mostrar agora, tá? Então, como eu já falei, no começo da aula, eu vou postar esse arquivo aqui que tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Bom, então o que que acontece? Eu vou colocar aqui. Nós temos aqui alguns exercícios, tá? Então, por exemplo, aqui a primeira questão. Através de um ferro elétrico passa uma corrente de 3 amperes. Então, você tem um ferro elétrico que passa uma corrente de 3 amperes. Então, a corrente que você tem é um dado é igual a 3 amperes. Sabendo que o valor da sua resistência é de 74 ohms, então você tem o valor da resistência, que é igual a 74 ohms. Qual a tensão que está ligada? Então, você quer saber a tensão. Qual é a tensão? Qual é a tensão que esse ferro está ligado, né? Aí, como que você vai fazer para usar? Você vai abrir lá o seu círculo mágico, vai olhar para ele, e aí, aqui o dado que você quer, a tensão, você vai olhar no V, né, que é a tensão. E quais são, a incógnita é o V, quais são os dados que você tem? Você tem corrente e resistência. Então, se você tem corrente e resistência, você pode usar essa fórmula, que nada mais é que tensão é igual a corrente vezes a resistência, tá? Beleza? Então, tensão é igual a I vezes R. Certo? E assim por diante, você vai fazendo com os outros exercícios, tá? Eu vou só explicar um detalhe que tem aqui na questão 7 e na questão 8 para vocês.
que eu não comentei. Aqui na nossa cidade, a tensão é 220, certo? E nós temos as nossas tomadas, elas são todas 220. A gente não tem tomada 110 aqui. E a gente nem consegue fazer tomada 110 sem um uso de um transformador. Então, as nossas tomadas, elas não conseguem alimentar aparelhos com tensão inferior a 220, a menos que seja utilizado um transformador. Mas como que isso é possível lá em Curitiba, por exemplo? Você vai nos hotéis, você vai nos lugares, e aí tem uma setinha lá. Essa tomada é 220. Por quê? Porque nesses lugares existe a possibilidade de você fazer tomadas 220. Como que você faz tomada 220? Essa tomada 220 em lugares que a tensão básica da alimentação é 110 ou 127, essas tomadas 220, elas são feitas com 2 fio fase. Elas são feitas de forma bifásica. Então, quando a gente tem a nossa tomada 3 pinos, o que a gente tem? A gente tem o terra, a gente tem o neutro e a gente tem o fase, né? Então, neutro, fase e terra. Quando você tem uma tomada bifásica, ao invés de você ter o neutro, você tem 2 fases. Então, isso aqui, na nossa cidade, em 220, a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer somente em tensões 110 para transformar tomadas em 220, tá? Bom, então, é isso, tá? Eu vou postar esse exercício agora, nesse exato momento. Eu vou parar a gravação aqui. Mas eu peço que vocês fiquem mais um minutinho para a gente registrar a presença de vocês, tá?